Você vai ver no Jornal da FIAN de hoje. Cresce o número de roubos à luz do dia na zona sul de São Paulo. Os moradores da região estão apavorados. Presidente Bolsonaro assina medida provisória que cria carteirinha estudantil digital. Imóveis públicos são abandonados em São Paulo, mas os invasores tomam conta. As consequências da era digital, doenças que passam despercebidas e causam sequelas a longo prazo. Uma preocupação cada vez mais crescente como descartar o lixo eletrônico. Essas e outras notícias no Jornal da FIAN, que começa agora. Boa noite. Uma onda de assaltos vem assustando os moradores de Heliópolis, bairro da zona sul de São Paulo. As cenas registradas mostram que nem sempre o crime espera anoitecer. O vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra a ação de criminosos assaltando o motorista deste veículo. Eles bloqueiam a passagem do carro que vem logo atrás e roubam os pertences das vítimas. Nesse outro vídeo, 4 rapazes apontam uma arma para o motorista, que para o carro sem reagir. Os assaltantes se afastam após pegar os objetos e dinheiro. As imagens foram gravadas aqui na região de Heliópolis, uma das comunidades mais populosas da capital de São Paulo. Segundo os frequentadores, é muito frequente essa região sofrer com arrastões, assaltos e até mesmo latrocínios. A estudante de fisioterapia, Luana, teve que adaptar o seu trajeto após ter sido vítima de um assalto quando voltava da faculdade. Ela diz que mesmo pegando caminhos menos arriscados, ainda se sente insegura. Voltando, tipo, se eu escuto um barulho de moto, de noite, se eu tô voltando, igual eu tô voltando, e principalmente quando tá frio, as ruas tá mais deserta, a gente fica com medo, porque ouve barulho de moto e já pensa, vou ser assaltada de novo. Uma pesquisa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo revela que até agosto desse ano foram registrados mais de 1.500 casos de roubo na região, uma situação que parece longe de chegar ao fim. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assina a medida provisória que cria o documento chamado ID Estudantil. Trata-se de uma carteira digital que vai substituir os antigos documentos. Após 6 anos da lei sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff, que dava direito às entidades como UBS e UNES emitirem a carteirinha do estudante, o presidente Jair Bolsonaro defende uma nova carteira. Com as maravilhas da internet que temos pela frente, essa questão que é simples. Para o presidente, que assinou a medida provisória que cria o ID estudantil, as antigas carteirinhas, fornecidas e cobradas por instituições filiadas a partidos como PT e PCdoB, seriam somente uma forma de promover o socialismo dentro das universidades. Se sancionada, essa lei tem como, por fim, desprender esse documento de entidades ligadas a movimentos estudantis e partidos políticos. Para a diretora de Relações Internacionais da União dos Estudantes, essa medida limita a autonomia das instituições e causa impacto dentro da liberdade acadêmica. Isso aqui é um ataque cruel ao movimento estudantil, mas ao mesmo tempo não vai ser isso que vai parar a nossa luta. O movimento estudantil, ele é muito anterior a essa lei da minha entrada, é muito anterior a essa forma de financiamento por meio das carteirinhas estudantis, e a UNE há 80 anos existe e está em defesa da educação no país, por mais que tenha enfrentado adversidades. Então, nem a ditadura militar conseguiu parar a UNE, e não vai ser uma medida provisória, autoritária, antidemocrática como essa que vai impedir que a gente continue na luta também. Medida prevê a emissão online da carteira do estudante. Para isso, basta cadastrar os dados no site do Ministério da Educação. Quem não tem acesso à internet pode se dirigir a qualquer agência da Caixa Econômica Federal, realizar o cadastro e retirar a nova carteirinha. A era da tecnologia. O uso dos aparelhos eletrônicos já tomou conta da rotina de toda a população. Com isso também estão surgindo doenças quase invisíveis, mas que a longo prazo podem causar sérios problemas. Quanto tempo você passa em frente a uma tela, seja do computador ou do celular? Acho que é a maior parte do dia. O Brasil registrou uma média de 44 horas mensais navegadas, superando Estados Unidos, Austrália e França e ficando novamente na liderança de médias de navegação. A maior parte da população nunca nem ouviu falar o que é a síndrome da visão do computador. Jovens passam horas navegando em seus computadores e celulares e muitas vezes nem reconhecem os sintomas. Dores na lombar, sim. Eu achava que era sempre por causa da posição que a gente fica, naquela
coisa toda. Irritação nos olhos tem, às vezes, mas sempre achei que era sono. Sempre a gente acha que é alguma outra coisa, né? Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrou que no Brasil mais de 35 milhões de pessoas sofrem com algum problema de visão. O aumento do uso dos celulares e computadores já está comprovado a um aumento na incidência da miopia mundial. Além disso, o excesso de luz azul de baixo comprimento de onda emitido por esses aparelhos está relacionado a um aumento das doenças de retina a longo prazo. Mas como amenizar esses sintomas? Fazer intervalos regulares, mais ou menos a cada 60 minutos. Abre uma janela, muda o foco para algo distante e tira um pouco os olhos do aparelho das telas. Uso de colírios lubrificantes, principalmente em ambientes fechados com excesso de ar-condicionado. Diminuição do brilho das telas e até mesmo o uso de lentes corretivas para descanso, o famoso óculos de descanso, que pode ser prescrito por um profissional habilitado na área. São Paulo é a capital com maior número de patrimônios abandonados no Brasil. Alguns deles, como o antigo prédio do INSS, são ocupados por pessoas que vivem em condições muito precárias. Na Avenida 9 de Julho, região central da cidade, a ocupação desse prédio público abriga centenas de pessoas. O local está abandonado há mais de 40 anos. A ocupação está aí desde 1997, se não me engano. Mesmo o movimento parecendo calmo e pacífico, nos últimos anos foram registrados diversos incidentes, entre eles a morte de um taxista. Teve um incidente há muitos anos atrás, de uma briga aí inclusive com um taxista, que deram um tiro no taxista e a polícia veio, pegou a pessoa aí. A situação aqui é pior nos fins de semana, dizem os vizinhos. É quando acontecem festas dentro da ocupação. Este é apenas um entre os diversos prédios públicos que estão abandonados. Em outros casos, a prefeitura ainda consegue aproveitar a estrutura de alguns patrimônios. Isso como estratégia de movimentar ainda mais o comércio e o turismo no local. São estes reestruturados para movimentar grandes feiras e mercadões. A Casa das Caldeiras, no bairro Água Branca, é um exemplo de reestruturação. O patrimônio foi tombado na década de 80 e hoje o espaço é referência para festas e diversos eventos culturais. Um bom uso do dinheiro público. Agora as informações no trânsito na capital. A repórter Tamires Ferreira está numa das ruas da cidade e acompanha a movimentação de veículos neste momento. Boa noite, Tamires. Boa noite, Melissa. Boa noite a todos. Uma volta bem tranquila essa, viu, Melissa? O que é até incomum para a capital paulista. No momento, temos 8 quilômetros de lentidão aqui na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco. Já para quem segue via Marginal Tietê, temos 6 quilômetros de lentidão. É o que indica o índice da CET. Tivemos pequenos acidentes espalhados pela cidade, mas nada que tenha prejudicado a vida do trabalhador que tenta chegar em casa. A noite segue tranquila e favorável, tanto para quem está pensando em dar um passeio pela cidade, quanto para quem está saindo ou voltando da cidade de São Paulo. Essas são as informações da noite. Tamires Ferreira, para o Jornal da FIAM. Obrigada, Tamires. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com as notícias do Jornal da FIAM. No Brasil, grande parte dos jovens de periferia possui pouco ou quase nenhum acesso à cultura e educação de qualidade. Entretanto, ainda existem projetos que buscam mudar a perspectiva dos jovens. Localizada no bairro de Americanópolis, no subdistrito de Jabaquara, a Aldeia do Futuro oferece cursos gratuitos e promove a cultura para os jovens da comunidade local. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, dos 48,5 milhões de jovens entre 15 e 29 anos, 23% não trabalham, não estudam ou se qualificam. Em relação à cultura, os dados ainda são alarmantes. Entretanto, apesar da realidade que choca, ainda existem instituições que buscam promover a cultura e a educação nessas comunidades. Este é o caso da ONG Aldeia do Futuro. Então, eu acabei produzindo aqui, graças a esse espaço, eu consegui editar o curta-metragem, consegui ter todo o aparato. Para a professora da instituição, os jovens produzem a sua própria cultura, distante da que é oferecida pelas elites. A gente sabe que os jovens da periferia têm pouco acesso, Como é que você vai pagar, sei lá, R$60 para ver uma peça? R$40 para ir num cinema.
Mas isso não quer dizer que eles não tenham acesso à cultura, porque eles formam a própria cultura. A Aldeia do Futuro atende mais de 500 pessoas e para a diretora do local é muito significativo fazer parte desse projeto. Para mim é um orgulho muito grande no dia da formatura deles, por exemplo, chegar lá e poder dar um certificado no final do curso, onde eles vão poder buscar novas oportunidades, onde eles vão ter mais uma oportunidade mesmo de ser protagonista da própria história deles. Uma preocupação cada vez mais constante em relação ao meio ambiente. Sabe aquele aparelho eletrônico que por algum motivo você não utiliza mais? Eles precisam ser corretamente descartados. Acompanhe na reportagem com Michele Bercet. Este é um dos 15 pontos de coleta de lixo eletrônico espalhados pelos parques da cidade de São Paulo. Aqui é possível descartar seu aparelho antigo, quebrado ou qualquer outro eletrônico sem utilidade. Costumo fazer descarte eletrônico, mas eu faço no shopping. 15, 20 dias atrás eu fiz um descarte lá, tinha uns celulares antigos em casa, umas baterias, pilhas, juntei bastante e descartei lá. De acordo com a ONU, o Brasil produz cerca de 1,5 milhão de toneladas de lixo, sendo reciclados apenas 3% desse total. Os componentes químicos desses materiais são altamente poluentes e, se descartados incorretamente, podem prejudicar tanto a nossa saúde quanto o meio ambiente. Por outro lado, se descartados corretamente, os materiais terão 100% de reaproveitamento. Para conscientizar o público sobre a importância da reciclagem, esta feira promove a interação de seus visitantes com as mais novas tecnologias e faz a coleta do lixo eletrônico. A reciclagem como um todo ela é muito importante, mas a reciclagem do lixo eletrônico, entre todas elas, talvez seja a mais importante. Então, assim, a gente precisa conscientizar as pessoas da importância do descarte correto do lixo eletrônico. Patinadores de diversos grupos de patins de São Paulo se reúnem para compartilhar técnicas no Parque Ibirapuera. A turma dá um show de manobras e também de solidariedade. Localizado na zona sul de São Paulo, o Parque Ibirapuera é um dos locais mais populares entre os admiradores da natureza e os praticantes de esportes. Seu amplo território possibilita a realização de diversas atividades, e uma das que mais chama a atenção de quem passa é a patinação. Um grupo realiza desde 2017 o Treinão de Patins, um encontro aberto ao público que reúne dezenas de patinadores de diferentes níveis aqui na marquise do Parque Ibirapuera. Os patinadores mais experientes não se importam em reservar um tempo para quem não tem afinidade nenhuma com o esporte. O que importa é a diversão sobre rodinhas. Se chega um cara no freios avançados, que são os slides, que é uma categoria já bem mais avançada, se o cara não sabe frear um T, o voluntário tem que ter a humildade de saber falar com o treineiro, que é como a gente chama, de saber que tem que direcionar para as outras turmas. A atividade que reúne homens, mulheres e crianças de diferentes idades se torna uma atração para os frequentadores do parque. Eu acho assim, um ambiente altamente sadio. Hoje em dia as crianças são muito ligadas a ficar somente em celular ou somente em videogame. Isso faz com que as crianças saiam de casa, pratiquem algum tipo de esporte, né? E assim, o ambiente é totalmente familiar. Apesar das manobras praticadas parecerem fáceis e divertidas, elas exigem muita concentração. O menor sinal de desatenção pode ocasionar uma queda. Vamos falar agora com a nossa querida Simoni e saber como vai ficar a previsão do tempo nessa sexta-feira. Boa noite, Simoni. Boa noite, Juliane e Melissa. A quinta-feira amanhece com sol em São Paulo. Durante a tarde e a noite vamos ter pancadas de chuva. Ao longo de todo o período, no Rio de Janeiro e Espírito Santo, a previsão é de clima estável. Na nossa tão aguardada sexta-feira, o sol volta a aparecer. A mínima é de 16 graus e a máxima de 30 em São Paulo. No sul do país, os ventos podem chegar até 100 km por hora. As áreas de instabilidade atuam sobre os estados de Paraná e Santa Catarina até a noite de sábado, podendo causar estragos e alagamentos. Na região norte, risco de chuva intensa nos estados de Roraima, Mato Grosso, Tocantins e Goiás. Para o Nordeste, a previsão é de muito calor e tempo abafado. As temperaturas máximas estão em torno de 29 graus para os estados de Aracaju e Maceió. Obrigada, Simoni. O mais famoso cartão postal de São Paulo, a Avenida Paulista, é um dos principais centros financeiros do país. Mas a avenida também é um dos endereços mais procurados nos dias da semana.
é quando entram em cena a gastronomia e outros serviços. Inaugurada no final do século XIX, a Avenida Paulista é um local voltado para o entretenimento, encontros entre intelectuais, além de palco de muitas manifestações artísticas e culturais. Com seus 3 quilômetros de extensão, a avenida que antes era dividida entre bondes, carruagens e cavaleiros, hoje é disputada entre carros, ciclistas e pedestres. Todos querem um espaço neste endereço que recebe aproximadamente 1,5 milhões de pessoas todos os dias. MASP, Casa das Rosas, Sesc são algumas das atrações mais visitadas na avenida, que não se limitam em apenas prédios comerciais. O MASP é, em termos de cultura, uma das melhores que existe em São Paulo. Os acervos são magníficos, é provavelmente o melhor acervo do país e as mostras são muito boas. Raimundo Dutra, professor universitário, mora no Piauí e vem até 5 vezes por ano para São Paulo. A Paulista, para mim, representa o encontro de todos os brasileiros. Para mim, ela é a cara do Brasil. Há essa diversidade de pessoas onde as pessoas podem viver, ser o que elas quiserem. Vamos agora ao vivo com as informações sobre as estradas paulistas. O repórter Paulo Raposo mostra como está a situação no momento. Boa noite, Paulo. Boa noite, Juliane. Boa noite a todos os nossos espectadores. Olha, a situação aqui do trânsito hoje, ela está bem tranquila. Tanto se você está vindo para São Paulo, como se você está indo para o litoral, está indo para o interior, está algo que é bem tranquilo mesmo, em especial se nós considerarmos que é um padrão de semana. A rodovia dos imigrantes hoje não registra lentidão, está bem tranquila. Já a Anchieta, ela apresenta uma pequena lentidão aí de cerca de 10 km, segundo nos informa a Ecovias. Com relação às outras estradas, elas também prosseguem normalmente, com exceção a Regis Bittencourt, que devido a um acidente que ocorreu mais cedo, ela apresenta alguns pontos de lentidão, cerca de 20 km. Então, se possível, use uma rota alternativa. Essas são as informações da estrada. Paulo Raposo para o Jornal da FIAM. Obrigada, Paulo. Sabe aquela pelada de rua com apenas 3 jogadores em um aro só? Agora ela está com uma cara profissional. Vamos conhecer os 3x3. Uma nova modalidade de basquete. O esporte que pode ser jogado por qualquer pessoa e em qualquer lugar. Basta uma tabela e 3 jogadores para começar o jogo. O 3x3 é um esporte inspirado no basquete de rua, um dos esportes urbanos mais praticados no mundo todo. A atmosfera com muita música e cultura urbana ajuda a atrair o público jovem. Atenção para as regras que deixam o jogo mais rápido e empolgante com a árbitra internacional. As principais diferenças são, ele é um jogo jogado em uma quadra só, com apenas uma cesta de basquetebol. São 4 jogadores, 3 em quadra e 1 substituto. O tempo de jogo são apenas 10 minutos e os pontos para se vencer um jogo são 21 pontos. A estreia do 3x3 em competições internacionais aconteceu nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2010, em Singapura. O primeiro evento com seleções nacionais aconteceu em 2011 com o Mundial Sub-18. Se liga na diferença entre o basquete convencional e o 3x3, com o atleta Roberto Portugal, jogador do Atletas do Ano. No basquete convencional, as trocas elas são um pouco mais demoradas. Elas demoram em torno de 10 segundos para acontecer. No 3x3 é dinâmica, porque é um jogo mais rápido. O Jornal da FIAM termina por aqui. Uma boa noite e um ótimo final de semana.